Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí nos aproximando do final do 9º mês do ano. Na virada de outubro teremos aí as eleições e eu sempre faço esta ênfase aqui, ponho essa ênfase aqui, que é a função de que nós vamos ter em outubro, dia 2 de outubro, exatamente a missão de mostrarmos que país nós queremos. Um país com liberdade ou com opressão, com mais Estado ou com menos Estado, com censura ou sem censura. E nós sabemos quais os lados, né, que oferece aí. Um quer nos garantir a liberdade e a verdadeira democracia, e outro mais Estado, opressão e censura. Então, eu chamo a atenção de você para poder escolher melhor, escolher bem, porque isso vai ter efeitos para as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Então, o Brasil está realmente numa encruzilhada, é o único país do mundo hoje que luta por seus direitos, pelos direitos humanos, do ponto de vista das liberdades e da liberdade de expressão, enfim, essas coisas que nós gostamos muito, que o Ocidente, de certa maneira, nos legou, desde lá na Grécia Antiga, né? Depois passando pelo Império Romano e tal, que fez renascer aqueles valores da Grécia Antiga, e hoje o Ocidente, o Brasil é dos países do Ocidente, aquele único que está hoje pontificando nessa questão e se mostrando, digamos assim, o único a lutar contra a opressão que vem por aí, se nós não decidirmos como devemos decidir os destinos desse país no mês que vem. Bom, nós vamos começar o programa aqui com o nosso Momento Empresarial. Juliano D'Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Tudo bom, Silvio Lopes? É um prazer sempre vir aqui falar com os telespectadores. Boa, elegância, legal. Como é que teve lá? Vocês tiveram um piquete lá no Parque da Harmonia, né? É verdade. A Semana Farroupilha, né? E desde o 7 de setembro até o dia 20 de setembro, temos aí também que parabenizar os contadores pelo Dia dos Contadores. 22, né? Exatamente, 22. Dia 22, agora na Semana Farroupilha, né? Então, alugamos um piquete lá e teve bastante comemorações, né, nesse período aí de festas aí, tanto da nossa independência, né, quanto aí da festa do Dia dos Gaúchos aí da Farroupilha. Para ver família que gosta mais de festa como a D'Agostinho. É impressionante, que beleza. Mas é muito bom festejar as conquistas e tal, e sobretudo essa manifestação de 7 de setembro e de 20 de setembro, né, 7 de setembro, Independência do Brasil, 200 anos. Muitas pessoas não gostaram, né, de que o povo foi para a rua e tal, demonstrar a sua brasilidade, o seu patriotismo. E também nós aqui, né, Giovanni, Juliano, a questão toda do nosso apego às nossas tradições, né? Então isso é importante. Parabéns a vocês aí que fazem sempre isso, né? Eu não pude comparecer lá, falei com o Juliano e com o Salésio, mas na próxima oportunidade a gente vai prestigiar aí, porque é muito bom ter essa afinidade, esse contato, esse afeto com a família D'Agostinho. Bom, tem aqui uma questão, eu fui cobrar um cliente e a penhora da conta não tinha renda, não é isso? Não tinha fundo? Não tinha fundo, não tinha renda lá. Não tinha renda, não tinha nada na conta. E no lugar dessa empresa estava uma outra. E aí, como é que se resolve a questão? No lugar da empresa. Essa outra empresa estava exercendo a mesma atividade que a anterior, será? Pois é, né? Então, é estranho essa situação, primeiramente, porque o ponto comercial ele tem valor. Uhum. E se ele foi vendido, era para que a empresa transmissora do ponto tivesse fundos, na medida em que houve a transmissão da atividade para uma outra empresa. Uhum. Então, se a empresa do CNPJ que tu fizesses o contrato onde ele resultou inadimplente, se essa empresa não tem fundos e o ponto comercial foi transmitido, bom, há duas opções. Ou a gente penhora o contrato de compra e venda da empresa, ou a gente investiga uma sucessão fraudulenta. Uhum. Porque existem muitos mecanismos hoje onde o empresário, muitas vezes, ele acaba transmitindo a empresa para um proprietário que é conhecido dele, para continuar exercendo a atividade, enquanto ele deixa de pagar as faturas, os débitos contraídos pelo CNPJ anterior. Então, como é que o direito resolve isso, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades sobre a desconsideração da personalidade jurídica perante os sócios, em razão da
em razão da confusão patrimonial, em razão do desvio da finalidade da empresa. Agora, esses elementos também podem estar presentes para que tu busque em uma outra empresa esse débito contraído pelo CNPJ anterior, alegando que justamente a sucessão fraudulenta e iniciando um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se alcançar esse outro CNPJ. E como a gente já vem dizendo em outros programas, a empresa ela é um conjunto de obrigações dinâmicas. Então, essas obrigações se movimentam porque são as obrigações que constituem a empresa. Elas são obrigações de crédito e de débito, direitos e obrigações. Então, como são essas obrigações que constituem a empresa, por isso que a empresa se diz que é um conjunto de obrigações dinâmicos, porque não importa qual o agente está executando essas obrigações, são elas que constituem a empresa. Perfeito. Então, esse aspecto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica terá que falar aí com o advogado, o nosso telespectador, para que ele peça e investigue essa fraude mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou busque a sucessão processual, que é um outro mecanismo também para atrair um sucessor dentro do processo. Aí a jurisprudência ela muda um pouquinho em relação a isso sobre o mecanismo correto, porque para ti arguires, investigares uma fraude, o mecanismo melhor é a desconsideração. E quando a sucessão é fraudulenta, esse é o melhor procedimento incidente para a gente apurar se houve ou não uma sucessão fraudulenta. Agora, se não foi fraudulenta, se foi normal, tu pede a sucessão e aí penhora o quê? Penhora o contrato de transmissão, para que ao invés de o sucessor pague para o devedor original, pague para o nosso telespectador, que é o credor nesse caso. Então, hoje em dia, o arcabouço jurídico, ele é bem fechado nos mecanismos para a satisfação do crédito, né? Então, para a satisfação do crédito e do direito, a jurisdição, ela vem desde os anos 90, implementando mecanismos aí processuais e de liberdade do juiz para constrição, para chamamento de outras empresas, a fim de satisfazer o crédito. A gente tem também no direito trabalhista, aí, mudando um pouquinho, a questão do grupo econômico, que são quando empresas atuam de forma coligada, né? Atuam de forma coordenada, atuam de forma coordenada, e visando aí a frustração de créditos, né? Então, isso é um mecanismo dentro do direito do trabalho. Dentro do direito civil, nós temos aí a sucessão empresarial, assim como no direito do trabalho, mas, enfim, são mecanismos que abrangem todas as matérias, né? Tributário, da mesma forma, tributário, trabalhista, civil, e que dificultam essas manobras aí para a frustração dos créditos. Então, eu indico para que o nosso telespectador fale com o advogado, em primeiro lugar, né, para ver qual a situação que ele entenda adequada para que se satisfaça esse crédito. Se por meio de alegação da fraude, de uma sucessão fraudulenta, ou por meio de uma sucessão, aí no caso, a penhora do contrato da transmissão, para que esse crédito seja satisfeito com a venda da empresa. Cada vez mais eu observo assim que o trabalho do contador, né, numa empresa de contabilidade como a de vocês, né, de contabilidade empresarial, ela trabalha em muita sintonia com o advogado, né, porque sempre tem questões jurídicas atinentes à atividade do contador. Ele faz o balanço, ele vê a questão fiscal, a questão contábil, mas alguns passos precisam do direito. É verdade. Qual de vocês é advogado também? És tu? Eu sou advogado e sou técnico contábil. E o Giovanni também é advogado e contador. É importante, essa dobradinha é importante, né? Eu quando comecei a fazer o meu curso de jornalismo, eu comecei também a fazer economia para aliar as duas coisas, né? O que tu vai fazer comentário econômico, foi a minha profissão,
então tu tem uma base econômica, quer dizer, tu te forma em economia, é a mesma coisa do direito, quer dizer, você vai exercer a questão da contabilidade, mas ela também tem muitos aspectos que necessitam do direito, né? Eu entendo que a empresa, ela é uma atividade transdisciplinar, né? Então, não há, até uma carência que a gente verifica no mercado, não há um atendimento a essa capacitação transdisciplinar do empresário. Perfeito. Ele entra no mercado sem ter ciência das obrigações e como cumprir essas obrigações dentro do nosso cenário legislativo. E dentro das inúmeras, quer dizer, nós temos aí matérias de ordem médica também, que a empresa precisa saber para otimizar o seu RH, para como se comportar frente a um acidente, né? Então, matérias de engenharia, de ordem de acessibilidade, de ordem, enfim, de redução de riscos de acidente, mas principalmente a contábil, a jurídica, que são matérias que envolvem a conduta no ramo do direito, análise da conduta do empresário e análise da apropriação financeira e apropriação das ações patrimoniais da empresa, que no caso da contabilidade, né? Então, essa análise de conduta, que é o que é reservado para a ciência do direito, ela adequa, né? De que forma pode ser formalizado a partir do que tu faz dentro da empresa. Claro. Então, que é a realidade, né? É sempre o que a gente almeja dentro da documentação, é que ela retrate o que realmente acontece com a conduta do empresário e das relações que ele mantém com as pessoas diversas. Perfeito, muito bem esclarecido, achei importante isso. A gente já pode perceber assim que quanto mais cresce uma empresa, dentro do complexo do direito, né, das leis do país e da área fiscal, a importância do contador e do advogado cresce ainda mais. Juliano, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, uma boa semana e até a próxima. Para todos. Um abraço.